Olá, meu nome é Laís Momesso, eu sou nutricionista e eu também sou coach de emagrecimento e saúde. E hoje eu vim falar para vocês sobre alimentação saudável, principalmente para os adolescentes. O que a maioria dos adolescentes acaba consumindo em grande quantidade hoje em dia. São os produtos industrializados, como refrigerante, salgadinho, fast foods, pizza, lanche, também consomem muita bolacha, chocolate, sorvete. E esses produtos, eles contêm grande quantidade de açúcar, de gordura ruim e de sódio. E por outro lado, eles têm um consumo de frutas, verduras e legumes muito baixo, diminuindo a quantidade que eles ingerem de fibras, vitaminas e minerais. Agora eu vou mostrar algumas imagens para vocês de alguns produtos e a quantidade que eles têm de gorduras e açúcares. E aí, o que acharam? Essa é uma alimentação de alto risco para o desenvolvimento de doenças como a obesidade, doenças cardiovasculares e o câncer. Se um adolescente quer ter energia e um crescimento adequado, esses não são os tipos de alimentos que devem fazer parte da base da sua alimentação. Se quiserem consumir de vez em quando, com equilíbrio, não há tanto problema. Mas existe problema sim se consumir com frequência em grande quantidade, principalmente quando o consumo de frutas, verduras e legumes é baixo, porque esses alimentos eles contêm grande quantidade de anti-inflamatório e antioxidantes, o que faz com que minimize os efeitos negativos que os produtos industrializados causam no nosso corpo, além de conterem muitos nutrientes que ajudam no crescimento, assim como o arroz integral, feijão e uma carne, que são comida de verdade, sem corante, sem conservante e afins. E quais são alguns pontos interessantes e importantes para os adolescentes? Os estudos e o aparecimento de acnes são alguns deles. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles, porque a alimentação ela influencia muito nos dois. Os adolescentes precisam de muita energia e disposição para várias atividades, e uma delas são os estudos. Quais são algumas dicas? É importante que você consuma alimentos com magnésio e vitaminas do complexo B, que eles te dão ânimo. E onde que eles estão presentes? Frutas, verduras e legumes. Mas existem alimentos que também atrapalham nessa disposição. Então evite consumir alimentos gordurosos, porque eles têm a digestão desses alimentos é mais lenta e eles precisam de mais energia do nosso corpo para metabolizar. Também evite alimentos com carboidratos refinados, por exemplo, massas, arroz branco, açúcares, porque isso dá uma energia rápida, só que ela cai rapidamente também. Isso acontece porque sobe muito a glicemia e daí cai muito rápido a glicemia. Então, esses alimentos, logo que você consome, você tem energia, depois ela baixa e te dá mais vontade de comer doce. Se previna disso consumindo alimentos com carboidratos integrais e fibras. Outro ponto importante é você se livrar do excesso de peso e da gordura abdominal. Mais um ponto muito importante é fazer o café da manhã. Muitos adolescentes acabam esquecendo do café da manhã e acham que não é tão importante assim. Mas a primeira refeição do dia é a mais importante, precisa ter muitos nutrientes que te dão energia e disposição para que você continue o resto do seu dia. E outro ponto também é você fazer uma refeição completa e leve na hora do almoço. Além disso, é importante que você não passe muito tempo sem se alimentar. Pode incluir as frutas entre as refeições. Também é importante que você se hidrate, beba muita água, que isso te ajuda a manter com uma energia elevada. Ache momentos para que você possa relaxar e descansar. Também faça atividades físicas regulares e cultive pensamentos positivos, porque os pensamentos negativos roubam a sua energia. Para os dias de prova, evite consumir no dia anterior
alimentos de difícil digestão, como frituras, carnes gordas e excesso de açúcar. No dia da prova, é importante que você consuma ovos, ovo mexido, cozido, porque eles têm uma vitamina que se chama colina e ela estimula muito a memória e o foco e a atenção. Essa vitamina, a colina, ela, quanto mais a gema estiver avermelhada, alaranjada, ela está presente em maior quantidade. Também é importante que você leve água nos dias de prova, ou você pode levar o chá mate. O chá mate ele é uma planta que ele é conhecido como chá do estudante, porque ela ajuda a estimular a capacidade de memória recente. Ela é importante, seria uma opção interessante para os estudos. Então, um chá mate sem açúcar e sem adoçante pode ajudar. Para os intervalos, para consumir durante a prova, é importante que você leve frutas ou castanhas. Evite de levar chocolate ou barrinha de cereal, porque elas têm muito açúcar e isso pode te deixar mais ansioso e agitado. Um exemplo de café da manhã para um dia de prova seria ovo cozido ou mexido, tapioca e uma fruta, por exemplo, mamão com chia. E daí você pode consumir o café ou o chá mate, que os dois têm cafeína, que eles são estimulantes e te ajudam também nesse momento. Para reduzir as espinhas, a acne, é importante, entre outros fatores, reduzir a inflamação. Quais são alguns pontos que podem influenciar no aparecimento dessas espinhas? A pele oleosa, o estresse, as alterações hormonais, não tirar a maquiagem para dormir e a alimentação. Quais são algumas dicas? Evitar alimentos gordurosos com gordura saturada, frituras e excesso de carne vermelha. Também é importante evitar alimentos com alto índice glicêmico, que são as farinhas brancas, açúcar, massas. Então, preferir alimentos integrais. E se você for consumir as frutas, é melhor que você consuma fruta ao invés de suco, porque o suco tem o índice glicêmico maior e menor quantidade de fibras. Outra coisa que é importante é evitar o excesso de leite e derivados. Sim, eles podem ser grandes causadores de acne. Então, evite o leite de caixinha, porque ele é um alimento que hoje em dia, na verdade, nem tem leite lá, tem tudo menos leite. Então, em relação ao leite e derivados, prefira o iogurte, e tem que ser aquele iogurte natural, sem açúcar, né? O iogurte sem sabor, que você pode adoçar com mel, com frutas. E os queijos, evitar os queijos gordurosos, amarelos, preferir o queijo, por exemplo, cottage. Sempre os leites derivados, evitar de consumir mais de uma vez ao dia. E a pessoa pode também ter uma intolerância, daí cada caso é individual. Quanto ao cálcio, a pessoa que tem uma alimentação equilibrada, variada, saudável, ela tem uma absorção de cálcio muito maior do que uma pessoa que só toma leite o dia inteiro. Porque o intestino fica melhor, fica mais saudável e tem muito mais absorção desse nutriente. Outra coisa que a gente pode fazer, que é importante, seria utilizar os probióticos, que são umas bactérias boas para o intestino. Elas auxiliam no reequilíbrio da sua flora intestinal. O importante de tudo isso é ter equilíbrio, sem exageros. Preferir os alimentos naturais, com ervas e temperos. E tudo é uma questão de mudança de hábitos. Tente experimentar mais os alimentos. Com o tempo, o seu paladar vai se acostumando e você vai percebendo quanto aquilo que te faz bem e vai aprendendo a gostar dessa alimentação saudável. Você precisa gostar dela para que você consiga manter ela para a vida. Não é para ser uma coisa sofrida, é para ser uma coisa boa que te faz bem. E é importante eu falar também que muitas vezes nós descontamos as emoções na comida. Às vezes estamos nervosos, cansados, tristes ou até felizes. E daí resolvemos descontar isso na comida e vamos comer para encontrar uma fonte de prazer. Mas é importante que você consiga quebrar isso e achar outras fontes de prazer. O que mais que você gosta de fazer que te deixa feliz e calma ou em paz? Esse é um ponto importante também. Uma frase que eu gosto muito é: nós não vivemos para comer, nós comemos para viver. Certo? Por hoje é isso. Eu espero ter ajudado
E agora vamos colocar as dicas em prática. Beijão, até a próxima!